Bom dia, grandes investidores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje, domingão, 16/7, às 11 horas e 13 minutos, vamos dar início a mais um vídeo de análise técnica. Então, logo de cara, vou pedir para vocês aí que deixem um like, né? Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar bem informado sobre novas publicações, que são durante a semana, em regra. Vou fazer logo a advertência a todos vocês. O que nós fazemos é um estudo de análise técnica, sem qualquer pretensão de indicar compra ou venda. Se eventualmente você decidir por investir num ramo de renda variável, tenha plena convicção de que é um investimento relativamente mais arriscado, que pode trazer maiores ganhos, assim como pode trazer maiores perdas em relação a outros tipos de investimento. Então faça isso de forma consciente, né, tendo essa perspectiva. Se o nosso estudo aqui servir de suporte para a sua tomada de decisão, é esse o nosso objetivo, beleza? Que seja algo que lhe auxilie na sua análise. Bom, dito isso, vamos logo de cara aí para a nossa análise técnica? Por que não? Vamos para o Ibov. Galera, chegando no Ibov, o que é que nós temos, né? Na semana passada, eu acabei de assistir o vídeo, eu comentei com vocês que não acreditava que fosse vir aqui no 116,545, queria ficar na média móvel, né? Mas o Ibov chegou a tocar em 61,8 e voltou para o 119, que era onde eu acreditava que ia ficar, né? Bater aqui no 100 na média móvel de 7 períodos e voltar para o 119. Né? Ele acabou fazendo um pouquinho mais, né, de drama, foi lá embaixo e voltou para o 119. E na sexta-feira terminou um pouquinho abaixo da média móvel de 17 períodos. Bom, pessoal, nessas situações, como é que eu costumo imaginar o que vai acontecer, tá? Bom, veio, tocou no 61, não foi para tocar lá no 100, porque geralmente quando se segura aqui, então o movimento vai ser mais lento, tá? Qual é o movimento mais lento que a gente pode imaginar que vai acontecer por Ibov? É um movimento um pouquinho mais devagarzinho de correção, tá? Mas essa correção é para a gente imaginar vir no 50, 38,2. Nesse primeiro momento aqui, que a gente observa o gráfico, não dá para imaginar isso com tanta certeza. Tá? O mais comum seria vir pelo menos nos 50. Tá? Mas eu imagino que a gente vem para ficar nos 116,500, né? Talvez 115,810 mais uma vez, antes de se definir. E provavelmente isso deve se perdurar aí nas próximas 2 semanas, né? Essa questão de ficar nessa faixa aqui de pontuação, o Ibov, por conta da expectativa que o mercado está tendo com relação à baixa ou não dos juros no mercado brasileiro por Campos Neto. Né? Por Campos Neto não, perdão, pelo Banco Central, né? Já que é um colegiado que define isso. E vamos ter volatilidade, como tem acontecido, né? Nesses últimos pregões aí, acho dessas 2 últimas semanas, tem acontecido essa volatilidade. 2 semanas não, tem mais tempo, tem umas 3 a 4 semanas. Então vamos ter essas perspectivas aí, muitas apostas se firmando, né? E as apostas têm se firmando na expectativa de baixa dos juros, e isso vai fazer com que a gente tenha, aquilo que eu comentei com você na semana passada, tenha uma expectativa de euforia no nosso mercado, da Bolsa de Valores, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque muita gente está apostando na queda dos juros, então muita gente está querendo que a Bolsa... Já vi, vocês já devem ter visto também, gente falando que a Bolsa vai 140 mil pontos, né? A Nord está falando isso, junto com Marília Fontes, tem definido essa expectativa. Quem mais ouvi? Eu acho que eu vi a XP também falando algo sobre isso. Tem outras também, empresas de análise aí que comentam sobre essa possibilidade, né? Nessa pegada. Então, teremos sim momentos de especulação agora, mas nesse momento, penso eu, que é para ter paciência, né? Se pegar o stop, pega, sai fora, aguarda, para buscar pegar o movimento em andamento, né? Já que ele está meio parado assim.
Bom, vamos ver os indicadores do Ibov, né? Semana passada, o que é que nós temos? Sexta-feira foi um volume abaixo dos 21 períodos, mais forte de venda, né? Tá assim meio que equilibrado a semana inteira, né? Os vendedores mais fortes que os compradores, beleza? E os compradores entrando, de... bom, não dá para se dizer que entrando depois de venda, né? Porque vendeu mais, aí veio os compradores. Compradores de novo, e agora a venda superando. Mas enfim, o volume vem dentro de uma média, dentro da média deles, não na média de 21 períodos, tá? Com, com os vendedores mais à frente. IFR saiu dos sobrecomprados, em tese é para a gente vir para onde? Para a parte dos zonas dos sobrevendidos. E aí reforça, a gente pode reforçar aqui o comentário que a gente fez há poucos instantes, no sentido de que a gente deve ingressar numa correção mais lenta, visando chegar lá no 61.8 de FIBO, tá? Acaba reforçando isso. MACD apontando para baixo, historiograma meio equilibrado, mas MACD mostrando força no movimento meio que corretivo, tá? OBV, que está meio de lado, mas numa perspectiva dos últimos aí 2 meses, né? Uma perspectiva meio que baixista, porque veio em cima, caiu, manteve-se embaixo e, a princípio, né? Pode vir testar de novo aqui, vir mais para baixo um pouquinho. Bom, na minha opinião, os indicadores aqui que a gente analisou dão essa perspectiva do Ibov vir realmente mais devagarzinho para a zona 116.500, 115.800, tá? E aí, isso, a gente projetando isso nos próximos 15 dias, até a próxima reunião do Copom, e confirmando, cara, essa baixa aí que seja em 0,25 ponto percentual. A Empíricos está apostando nisso também, embora muita gente não goste da Empíricos, eu também particularmente não gosto muito deles, acho que eles são muito sensacionalistas, né? Gosto de vender o peixe aí de uma maneira exagerada, né? Como se fosse o melhor negócio do mundo. A bolsa é um bom negócio, mas não é o melhor negócio do mundo. O melhor negócio do mundo é você achar petróleo no seu quintal. Mas enfim, o que é que eu posso dizer para vocês? Penso eu que vai ser nessa pegada de vir no 115, 115 e 810 aqui, mais abaixo, só se for aqui na média móvel de 42 períodos, mas não penso nisso. Nos próximos 15 dias a gente deve ficar de lado aqui, cozinhando aqui nessa faixa de preço, tá? E temos que aproveitar as oportunidades aí do que for corrigindo para os pontos de FIBO, a gente fazer a entrada no ativo, beleza? Acho que penso eu que o Ibov vai se comportar dessa maneira. Vamos ver o mensal então, para a gente não enrolar muito na análise, né? O mensal que nós temos aqui, ó que legal, a gente não olha os outros indicadores do mensal, né? Mas vejam o MSD, o historiograma, o MSD como é que estão, né? OBV meio que deu uma lateralizada aqui, mas o MSD tá bonito. IFR em tese segurando, indo buscar a zona dos sobrecomprados. Isso no mensal. Então, mensal é uma análise mais longa, tá, pessoal? É mais longa. Então, você projeta esse pensamento mais para frente. Não confundam com o diário, não. Pelo amor de Deus. No mensal, a gente vê a bolsa dando sinais assim que sentiu, né? Na parte dos 119 mil pontos. Mas, por enquanto, não dá para ter uma perspectiva muito ruim. A gente pode imaginar, bom, mantenho o pensamento do diário, sofreu uma pequena correçãozinha, mas é uma perspectiva, por enquanto, mais altista, tá? Por enquanto, mais altista. Não imagino a gente voltar para o canal de baixo. Particularmente, eu não imagino mais isso. Beleza? No máximo, aí vamos ver aqui no mensal. Aí eu acho que vale a gente pensar em fazer essa brincadeira aqui, ó. Nossa, vindo no 111, 500, 103, eu acho. Não, não confio.
Só, só poderíamos pensar nisso se, se Campos Neto manter a taxa de juros e o Fed lá aumentar a taxa de juros. Tá? O Fed eu acho mais possível eles manterem do que aumentar, né? Manter, mas tipo assim, ó, vamos manter aqui, mas estamos de olho no mercado. Seria nos outros dados, mas dá para manter esse mês. Seria mais ou menos uma mensagem mais ou menos nesse sentido, meio ameaçadora, do Fed. E no Banco do Central, eventualmente, Campos Neto manter a taxa de juros ainda por mais 30 dias aí, tá? Então, beleza. Aí poderíamos imaginar os 111. Mas dá para se fazer isso nesse momento? Penso que não, porque a gente está no meio do mês, né? Seria ideal a gente aguardar até o final do mês para saber como esse candle vai se comportar e a gente imaginar a possibilidade da correção ou não, tá? Porque o candle pode terminar o quê? Acima de 119 mil pontos. Então essa FIBO que a gente traçou aqui não vai valer muita coisa, beleza? Aguardar. Então é ter, ser paciente, não vejo a gente voltar para o canal de baixo, beleza? Nesse momento eu não vejo. Por enquanto temos o volume negativo, né, predominando, mas temos ainda mais 15 dias aí para a gente definir aí, para definir para onde, o que é que vai acontecer com o Ibov. Mas no mensal, sem grandes novidades, né? É mais aguardar mesmo aí o que poderá vir a acontecer e confiar mais na análise do gráfico diário, por hora do gráfico diário. Tá bom? Saindo do Ibov, vamos para Azulzão. Azulzão, eu comentei com vocês que a gente viria para tocar na média móvel de 17 períodos, não chegou a tocar aparentemente, e que era para a gente ter medo desse toque, né? A perspectiva seria de Azul não ter uma queda tão grande, a verdade era essa. Foi o que dia foi? Foi no dia 7, aqui ó, a gente estava nesse candle aqui, tá? Quando a gente fez a análise do dia 6. A gente fez análise a partir desse candle para trás. Então seria imaginar a Azul eventualmente tocar na média móvel de 42 períodos e voltar para 17. Acho que foi isso que eu pensei. Mas ele fez o contrário. Ele foi para tocar na 17 e aí desceu e fez a queda longa. Aquele medo que eu tinha do toque na média móvel de 17 períodos se confirmou e a gente vem para Azul a gente pensar em comprar nos 16,3 e eventualmente nos 14,55, né? Tá vindo com volume de venda forte, tá? O candle representa esse volume aqui, eu acho que representa tranquilamente. E FR já estão na zona dos sobrevendidos e não há sinal de que vá segurar, pelo menos até o momento. MACD também puxando para baixo. OBV com um cara que fez um oco, ombro, cabeça e ombro, tá? Ainda o topo duplo aqui na frente. Fez a merdinha e vem mais para baixo. Bom, perspectivas para Azul. Cara, se você pensou no seu stop, parabéns. Não pegou o meu alerta de preço, que eu comentei com vocês que ia colocar. E acabei que eu não vendi isso na conta da minha esposa. E é complicado vender na conta da minha esposa, porque a minha esposa ela trabalha de manhã, cedo, das 7h30 até as 12, às vezes 12h30, e depois tem um intervalo para almoço. E se eu não pegar esse almoço para fazer as operações, aí só quando o mercado, só no outro dia. É complicado, é complicado, é complicado. Mas enfim, nas outras carteiras Azul eu acabei me desfazendo, né? Eu me desfiz até cedo, por assim dizer, mas foi num bom preço. Só não lembro o preço que eu me desfiz. Acho que foi próximo dos R$20. Foi R$19,70. Lembrei, R$19,78, para ser mais exato. Foi quando eu me desfiz. Então, tá no bom preço, até se pegar Azul aqui não estaria ruim. Bom, concentrando. Pessoal, a gente perde 61,8, tem um volume forte, todos os outros indicadores apontando para baixo, com exceção do EFR. O que é que eu penso que a gente tem chance de fazer nessa semana? Vim tocar nos 16,3, mas vai perder aqui nos 16,3. Pra mim, tá com cara que vai ser nos 16,3 que Azul vai começar a se segurar, beleza, para reverter esse movimento. E aí, cara, aqui vale se pensar em comprar, sim. Azul, quem saiu do ativo, vale a pena entrar no ativo novamente, tá? Entrar no ativo novamente.
visando o quê? Segurando. Aí vem a confirmação da baixa de juros. Perê, parará, voltamos. Assim, a grande chance de vir testar os 100 novamente aqui, tá bom? Então, azul, a pegada, a perspectiva é essa. Não tem mais o que se comentar. Vamos para Banco do Brasil. Banco do Brasil na semana passada. Eu falei com vocês para botar o stop, eu só não lembro onde que era para botar o stop. Não tinha uma definição ainda de uma possibilidade de correção no preço do ativo, né? Mas que colocasse seu stop. Acho que foi isso que eu comentei com vocês. Quem tem Banco do Brasil e acompanha a gente pelo canal, bota lá nos comentários se foi isso mesmo que eu falei. Bom, Banco do Brasil. O que é que a gente vê em Banco do Brasil? Bom, pessoal, Banco do Brasil chega em patamares de preço acima do 61,8, que era 48,77. Se aproximou dos 200, não conseguiu completar isso, e eu acreditava que tivesse grande chance da gente completar, a gente não completou. E já começa a enfrentar, ter mais vendedores aí em cima do ativo, tá? A gente pode ver pelos volumes que os vendedores têm predominado. É para a gente imaginar um momento corretivo. Bom, podemos ter perdido aí os últimos 5 dias, né? Para ter acompanhado o preço do ativo. Tá? Eu acho que eu imaginei Banco do Brasil. Acho que eu lembrei qual foi o stop que eu falei para vocês, lembrei. Abaixo da média móvel de 17 períodos, né? E que a gente tinha grande chance de vir mais para cima, vir na faixa dos R$52. Foi isso. Então, quem observou o stop aí, parabéns. E agora, vamos ver o que a gente pode esperar do ativo. O que a gente pode esperar do ativo? IFR voltando para a zona dos sobrevendidos rápido, né? Nem corrigiu ainda, já está perto dos sobrevendidos. MACD, o historiograma começa a se segurar, MACD ainda não, OBV praticamente nem se movimentou, né, galera? Nem se movimentou muito, mas vem, se a gente considerar os últimos 2 meses, vem num movimento relativamente baixista, né? Uma leve tendência de queda, tá? No mais longo, vem numa tendência de alta ainda, não dá para dizer que vai reverter a tendência aqui. E a gente vê IFR próximo dos sobrevendidos, historiograma querendo dar uma segurada, MACD ainda não, mas historiograma querendo dar uma segurada, e o OBV mais de lado do que numa efetivamente queda. Cara, o que eu penso? Correção possível? Sim, senhor. Forte? Não, senhor. Tá? Então é essa a pegada. Então a gente vai trazer aqui a FIBO para cá. Beleza. Onde é que a gente vai imaginar até onde pode ser essa possível correção? Até no máximo 61 ponto de FIBO. Não dá para imaginar nesse momento que vá mais abaixo disso. A correção no máximo para o 61 ponto de FIBO dessa pernada aqui. Não vou nem considerar a pernada inteira, da alta inteira, tá? Não vou nem considerar. Eu vou considerar a da alta inteira. Da alta inteira, a gente acaba tendo uma correção maior no preço do ativo, né? Fica bem claro isso. Maior de até 9%. 9,5%. Tá bom? Bom. O que é que a gente vai fazer com o Banco do Brasil? Bom, pessoal, se pegou seu stop, aguarda a sua correção. Se você está de fora, aguarda a correção. Tá? Sendo uma correção mais cautelosa, 43,16. Sendo uma correção menos cautelosa, 45,86. Tá? Então vocês depois me digam onde acham possível o ativo ir. Tá bom? Banco do Brasil. Eu acho que não tem mais nada que comentar. Banco do Brasil, a gente vai para Bradesco. Tá? Então, só para finalizar e relembrar, o ativo tá com a cara de uma correçãozinha, não tão forte. Não tão forte. No momento, não tão forte. Então, sendo cauteloso, a correção é lá nos R$43. Não sendo tão cauteloso, a correção nos 45,86 para já ir comprando o ativo, tá bom? Saindo do Banco do Brasil, vamos para Bradesco.
Bradescão! Acho que eu comentei Bradescão, que quem tá de fora, ficar de fora. Quem ficar de fora é aguardar. E quem tá de dentro eu não falei, eu não lembro. Mas qual é a minha perspectiva? Né? A minha perspectiva é que o Bradesco vinha corrigir até a LTA. Né? Ainda penso que a gente vem com a possibilidade de vir aqui nos 15,36. Bradesco não vem, se segura, meio que lateraliza, né? Se segurou, na verdade, na média móvel de 17 períodos, tentou se manter assim, de 42 períodos, perdão, tentou se manter acima da 17, não consegue, está um pouquinho abaixo. Mantenho ainda pontos para a compra de Bradesco, de preferência nos 15,36, tá? Mas na LTA já vale se pensar em ir comprando, tá bom? Vamos ver os outros indicadores. Eu falei isso sem ver os outros indicadores, ó, que ousadia. IFR esteve nos sobrecomprados, ainda não veio nos sobrevendidos, tá? Então acho que o caminho ainda não se completou, o ciclo não se completou. Então a IFR ainda tem a possibilidade de ter mais quedas. MACD historiograma vem dando uma segurada, mas as linhas do MACD, as médias móveis, ainda não indicam reversão, tá? Indica assim meio que continuidade aí dessa quedazinha. OBV, no longo prazo, uma tendência de alta. Num curto prazo, tá mais com cara de lateralização. Tá? Se lateralizar até tocar na LTA, ótimo. Beleza? É na LTA que a gente tem que começar a pensar em comprar. Tá? Se corrigir até 61,8 de FIBO, melhor ainda. Por quê? É um ponto que eu penso que vai ser muito, muito interessante para a compra. E se bobear, vai estar próximo aqui da média móvel de 17 períodos, de 200 períodos, né? Que é uma média móvel mais longa, mais lenta e que tem uma chance muito maior de segurar o ativo nessa faixa de preço. Tá bom? Bradesco, por enquanto, quem está de fora, aguarda mais um pouquinho, seja mais tranquilo. Quem está dentro, penso eu que não é uma queda tão relevante para justificar a venda, né? Assim que eu comentei com vocês a possibilidade de ganhar 5% aqui no passado, no vídeo das últimas da semana retrasada, assim seria arriscado de se fazer, poderia não dar certo e não valer a pena, mas enfim, o ativo corrigiu, não realmente subiu um pouquinho, 1% só e depois caiu, então não valeu a pena fazer esse risco. Assim como penso eu que nessa semana e nas próximas é aguardar Bradesco, chegar próximo da LTA, na LTA já ir pensando em comprar, e se cair às 15,36, vale-se a pena investir mais ainda no bancão. Saindo de Bradesco para BB Seguridade. BB Seguridade eu lembro que acreditava que ia fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, a gente estava aqui, não, a gente estava aqui. A minha perspectiva, é isso mesmo? 3 e 2, 5, a gente estava aqui. Acho que eu lembro. A minha perspectiva era o quê? De segurar na média móvel de 7 períodos e a gente vir nessa pegada de alta. Né? Agora eu não lembro os pontos de stop que eu comentei com vocês. Essa aí eu não lembro. Mas a BB Seguridade, a minha perspectiva era o quê? De vir o preço do ativo mais para cima. Bom, o preço do ativo não veio, né? Mais para cima, está seguindo para baixo. E a gente tem que manter a coerência nos raciocínios. E qual é a coerência? Cara, fez um movimento de correção. Fez um movimento, né? A gente traçou, pegou a linha de tendência, traçou a fio. Né? A gente espera a retração. O normal é entre 61 e 50. Beleza, excepcionalmente pode vir aqui nos 38,2. Né? Às vezes eu falo com vocês aqui, 61,8 normal, ordinário, extraordinário e excepcional. Geralmente eu uso essa linguagem com vocês. Mas o normal, mesmo assim, é entre 61 e 50. A gente vê que o ativo faz o quê? Vem para o 61, não consegue romper, bate, né? Bateu, veio aqui, não conseguiu romper, bateu mais uma vez, bateu a terceira vez e não rompe. A gente pensa na perspectiva de continuidade do movimento, beleza? E a continuidade vai ser para testar os 100, galera. Nesse momento, vai ser para testar os 100, tá? Então, quem está no ativo, eventualmente comprou aqui embaixo, visando uma correção mais em cima desse movimento de queda, abre os olhos que vir nos 100 vai ser algo muito, muito provável. E aí,
a gente vai observar aqui, né? Se vai se segurar ou se vai realmente perder para vir ter uma correção mais forte. O que é que eu vejo nos 100, assim, que chama a atenção, tá? É que a gente vai vir pro excepcional, próximo do excepcional, provavelmente a gente vai vir no excepcional, da retração desse movimento aqui que a gente está acompanhando, beleza? Né? E se a gente acredita num movimento de alta de BB Seguridade, vai ser um ponto de oportunidade. E qual é o grande lance aqui? Bom, 29,06. Aí o stop fica mais barato. Né? Se você pensar num stop, vou comprar na faixa dos 29,6, R$ 29. Você pensa num stop mais barato para colocar. Né? É diferente para quem compra no 61.8 ou no 50, que tem que pensar no stop abaixo dos 38.2. Então fica um stop mais caro. Porque se perde os 38.2 e se mantém perdendo, a perspectiva acaba sendo de vir aqui nos 24,58, tá? Então é muito ruim, tá muito ruim. Então, pessoal, tenham cuidado e vejam que 24,58, né, acaba sendo próximo de onde? De um 61.8 de FIBO, do movimento de queda, tá? Então, muito cuidado com a seguridade. O momento crucial vai ser aqui nos 29,21. Volume tem sido vendedor constante, forte. Estamos próximos dos sobrevendidos. Isso é um bom sinal. Né? MACD dá sinal de que vai engatar um movimento de queda. Né? E OBV vem numa linha de tendência de queda, né? Numa tendência de queda mais longa. Tentou recuperar na retração do movimento e vem fazendo até um oco aqui, ó, ombro, cabeça e ombro, né? Com alvo aqui nesse suporte, tá? Então, BB Seguridade é para ficar de olho onde 29,21, 29,06. Com possibilidade de compra, sim. Com possibilidade de compra, sim. Tá? E com o stop bem posicionado. Aí, pô, mas você sugeriu um stop de quantos por cento? Cara, entre 5 a 10%. Não pensaria em mais que isso. Então, um stop aí de 30 centavos, 40 centavos, né? De 5 a 10%. 10% seriam 30 centavos. Né? Vamos botar 30 centavos, 35, 25 centavos, tá? Para não se perder muito e se eventualmente engatar um movimento de baixa mesmo, né? Que aí, se engatando no movimento de baixa, a gente vai comprar mais embaixo, beleza? Mas, bom, enfim, BB Seguridade. A perspectiva é de queda. 29, 21, 29,06 vale se pensar em comprar alguma coisa, né? Segurando, a gente pode formar o que aqui? Um W, tá, pessoal? Fundo duplo. A gente viu essa possibilidade aqui, não ocorreu, né? Não aconteceu. Veio para cá, mas pode se formar, pode ser que se forme aqui embaixo, tá? Mas por enquanto, BB Seguridade. Quem tá dentro, pensa no seu stop. Quem tá fora, pensa na possibilidade de comprar aqui. Vou comprar quando chegar aqui, você pode fazer isso. Ou você pode aguardar um pouquinho o comportamento dos candles aqui, tá? Como é que vai ser? Para se arriscar menos, tá bom? CNBB Seguridade, vamos para CCRO. CCRO lateralizou aqui em cima, vem engatando uma quedinha. Lembrando que já rompeu um 61 de FIBO. Tá, foi próximo dos 200 e não conseguiu. Qual foi o outro ativo que a gente viu nesse sentido? Acho que foi Azul ou foi Banco do Brasil? Foi Banco do Brasil que a gente viu, né? Chegou próximo, não conseguiu chegar e já começa a vir fazer um movimentozinho meio que corretivo. Então vamos lá. Volume tem sido abaixo da média, né? Predominantemente comprador nos últimos pregões. De uma maneira geral, acho que é comprador que está vencendo. IFR próximo dos sobrevendidos, né? Rápido, já está próximo dos sobrevendidos, o preço nem corrigiu direito. MACD apontando para baixo. OBV de lado numa leve tendência de queda. Então chama atenção isso, O que é que a gente pode fazer, galera? A gente não vai ser besta. Vamos traçar a FIBO, sim. Por que não? De que? Dessa pernada toda
toda? Vamos traçar da pernada toda, João. É da pernada toda mesmo, pernada toda. A gente pode. Essa é uma visão mais cautelosa, né? Engatar um movimento de queda, ainda teria mais pontos para descer. Né? Por uma visão menos cautelosa e mais otimista, pronto, menos cautelosa e mais otimista, a correção seria até os 12,92. Tá? Eu acho que eu iria, né, pela correção mais otimista. Porque os indicadores, o IFR a gente viu que já está próximo dos sobrecomprados, sobrevendidos, perdão. MSD ainda aponta queda, né? MSD ainda aponta queda. E o OBV está lateralizado em cima. Então não dá uma perspectiva pelos indicadores que vai vir uma queda forte, mais contínua, digamos assim. Mas uma queda mais lenta e que deve se segurar em breve, né? Em pouco tempo. Então, acho que eu pensaria nessa correção mais cautelosa. Aí, para se entrar no ativo, vale se entrar no ativo nesse primeiro ponto, aí eu já não entraria. Né? Eu aguardaria o comportamento do candle nele. Por que isso, pessoal? Porque também não dá ainda assim assim, os outros indicadores não estão apontando, né? E nesse primeiro ponto aqui pode vir uma reversão logo, saca? Então, ou eu aguardaria o comportamento dos candles ou eu aguardaria juntamente com os outros indicadores para tomar uma decisão de compra ou não, né? Ou de aguardar mais. Simplesmente por isso. Saindo de CCRO, vamos para Cogna. Cogna, a gente traçou a Fibo, eu acho que eu bati na tecla de vir a correção, né? Então vai ficar de fora do ativo. E quem não tinha vendido ainda, botar um stop abaixo da média móvel de 17 períodos, acho que foi isso que eu falei. Eu vou começar a anotar, porque aí eu consulto aqui rapidinho. Eu até fazia isso, pessoal, mas parei. Bom, enfim, vamos para cá porque interessa. Então, pegou o stop seu, cara, nessa queda aqui, abaixo de 17 períodos, veja que o ativo está abaixo de novo dos 17 períodos, então fica tranquilo, tá? Aguardar o quê? Aguardar o movimento se concretizar. O ideal é que se concretize nos 2,48, né? Mas vamos ter que aguardar isso. Então, por enquanto, pegou a correção incógnita, segura a onda, tenha paciência, tá? Volume, dá para ver que na última semana os vendedores têm vencido os compradores, né? E FR vem fazendo a sua movimento corretivo, teve muito tempo lá em cima nos sobrecomprados, agora o caminho mais natural é vir para os sobrevendidos. MSD aponta para lá, historiograma nem tanto, mas MSD sim. OBV, por enquanto, de lado, né? De lado, sem uma grande perspectiva de correção. Tá? Então, por hora, eu penso, quem está de fora, aguarda o momento da correção. Quem está dentro ainda, pensa no seu stop. Tá? Saindo de Cogna, vamos para Copel. Copel, veio 1,8. Eu imaginei o quê? Eu imaginei a possibilidade de subir para vir nos 200, literalmente. E eu acho que eu comentei a possibilidade de quê? De botar o stop abaixo da média móvel de 17 períodos. Bom, enfim. Gente, o que me incomoda vendo esse gráfico agora, tá? Copel foi um pouco acima do 61,8, não chegou a concluir os seus 200, mas fica abaixo da média móvel de 17 períodos. Isso, particularmente, me incomoda. E eu vejo que quando acontece esse tipo de movimento, em regra, né, que o ativo está bem, aí vem, fica abaixo da média móvel de 17 períodos, é muito provável iniciar a correção. É muito provável iniciar a correção.
Então, Copel, a gente vai deixar essa linha aqui de fio mais antiga de fúcsia e a gente vai traçar uma outra com o nosso padrão de correção para a gente acompanhar, beleza? Então, vamos lá. 7,34 é o primeiro ponto. Vamos ver os outros indicadores. Volume, a venda tem se mantido mais constante, né? Embora não seja muito grande, né? E aí, pô, uma coisa que eu vi aqui, ó. O volume de venda, ó, na quinta-feira, né? O volume de compra foi forte, o candle não representa essa compra toda. Na sexta, o volume de venda foi mais forte que o assim, é um volume de venda, perdão, é um volume de venda. E o candle faz praticamente um doji. Deixa eu ver aqui. Abertura e fechamento. Fez um doji. Aí foi um volume de venda não muito forte. O candle acaba sendo meio que não representa tanto, porque fez um doji, acaba sendo dúvida. Mas é uma dúvida que está em pontos alto do preço. Né? E a gente já está imaginando a possibilidade de correção. Tá? Então penso eu que deva se engatar mais venda nos próximos dias. Tá? Porque volume de venda faz um doji, preços mais altos, está abaixo da média móvel de 17 períodos. IFR esteve nos sobrecomprados, o caminho mais natural é vir para os sobrevendidos. MACD, uma queda gigantesca, historiograma acompanhando. OBV veio meio que de lado, mas nos últimos pregões, né, nos últimos 30 dias, podemos dizer assim, né, vem fazendo o que? Uma tendência de queda. Tá? Então, para mim, está muito claro que a gente vai ter uma correção em Copel e ficar de olho. Acho que nos 7,34 vale se pensar em comprar, e 7,5 se chegar lá, compra com mais força. Né? Principalmente por conta de que foi uma região que teve muita concentração aqui de preço, beleza? Assim, de briga, né? Entre compradores e vendedores. Então, o suporte aqui vai ser bastante forte. Aí, saindo de Copel, vamos para Copasa. Copasa, meus queridos, o lance todo é vir pegar, aguardar os 261.8 de FIBO, tá? Mas o ativo deu assim, deu uma valorizada, mas tá aquele negócio meio devagar para ir, né? Quando tá meio devagar para ir, a gente, tanto na zona de baixo, a gente fica na zona de baixo de preço, né? De queda, a gente fica animado para comprar. E numa zona mais alta, a gente fica animado para vender. Isso, não é isso? A gente tem que vender quando todo mundo está otimista. E comprar quando todo mundo está pessimista. Né? Então fiquem atentos quanto a isso. Copasa, vamos ver os outros indicadores. IFR, querendo vir para os sobrevendidos. Pô, querendo vir para os sobrevendidos lá em cima ainda. Não dá um preço bem alto, não dá essa pegada toda, né? Agora o MACD e o historiograma começam não, já vem há algum tempo nessa pegada de queda que não refletiu ainda no preço do ativo. E OBV, né, numa tendência de alta, né? E aqui nos últimos 30 dias está meio de lado. Vamos pensar assim. Bom, pessoal, Copasa, tem algumas semanas que eu tenho dito para vocês que é para deixar o ativo ir embora e pensar num stop, né? Para não pegar, né? Ser cauteloso no stop para não pegar. Agora eu começo a pensar que a gente tem que ser menos cauteloso no stop, e ficar atentos para uma possibilidade de ocorrer uma correção em breve. Né? E é o mesmo raciocínio dos mais ativos que a gente viu, romper 161 e 200 de FIBO. Tá? Rompeu, começa a ficar nesse reme cozinhando aqui em cima, a gente tem que ficar desconfiado. Tem que ficar desconfiado que pode estar acontecendo uma dispersão. E a dispersão é a galera tá vendendo devagarzinho, né, para ninguém perceber. Para quando perceberem, quem já saiu bem, né, e quem ficou perde o lucro. Tá? Então fiquem de olho. Acho que o Copasa está chegando no momento de que a correção está se aproximando. Então tem que ficar atentos. 261.8
acaba sendo um sonho. Lembre-se, ordinário, extraordinário, excepcional, tá? A gente já passou do extraordinário, tá? Ir para o excepcional é algo que a gente gostaria que acontecesse, mas com pouca chance de acontecer. Tá? Saindo de Copasa, vamos para a Caixa de Seguridade. Caixa de Seguridade, comentei com vocês que valeria uma compra nos 10,10, arriscada, mas sim, mas que a compra ideal seria aqui nos 9,62, né, 9,38 de Caixa de Seguridade. Bom, por enquanto tem sido certo, tá? Tem se segurado aqui nos 10,10. Venda foi até forte nos últimos 2 pregões, mas aí uma venda forte com esse candlezinho pequenininho aqui que se forma, eu fico desconfiado, tá? Então, quem comprou nos 10,10 aí, pensa no seu stop. Se comprou pouca coisa, então fica tranquilo, né? Eu acho que não vale muito a pena ficar com esse receio todo. Mas vamos ver os outros indicadores para a gente ter um direcionamento melhor do que possa acontecer. Ó, 10,10, provavelmente, aquela queda que teve aqui, deixa eu trazer o gráfico para cá. Pronto, essa queda forte que foi abaixo de 10,10, ele tocou aonde? Na zona dos sobrevendidos, né? E deu uma recuperação boa, né? Quase foi para o meio do caminho. Deu uma recuperação boa, mas vejam que essa recuperação boa não se reflete lá pelos candles, né? Então, chama a atenção quanto a isso. MACD, né, tanto historiograma como MACD já me dão uma perspectiva mais assim positiva, né? Fortalece um pouquinho lá o IFR e a OVV por enquanto de lado, né? Sem muita informação para a gente aproveitar. Bom, galera, está acima da média móvel de 42 períodos, abaixo da média móvel de 17 períodos que tem realizado pressão, tá? A média móvel de 17 períodos a gente tem que ter uma perspectiva de movimentos mais curtos. Quanto menor a média móvel, por exemplo, 17, 42 e 200, para movimentos mais curtos, a que vale a média móvel mais curta. Para movimento mais longo, a que vale a média móvel mais longa. Beleza? Por enquanto, a média móvel mais curta, você vê que a pressão dela está sendo mais forte. Olha o pavio que se forma aqui. Toca, né? Chegou a romper um pouquinho e depois desce com vontade. Olha o pavio que faz na média móvel de 42 períodos. Bem menor. Beleza? Penso eu, então aí, para concluir, o que é que eu imagino que vai acontecer com o preço do ativo? A gente vai, na segunda e na terça, dar uma segurada ainda nas de 42 períodos, mas a perspectiva vai ser de queda, tá? De vir aqui no 61,8, bom, eu já não considero nessa semana algo muito provável, tá? Mas que venha se aproximar 9,80, 9,70, sim, tá? Vinha um pouquinho abaixo aqui desse candle aqui, ó. Foi quanto a mínima dele? 9,91. 9,80, 9,70, tá bom? E aí, semana que vem a gente vê o que é que faz com o ativo. Mas quem comprou nos 10,10, vê se vale a pena manter o ativo na carteira ou não. Vou encerrar para aguardar uma compra mais embaixo. Beleza. E se prepara aí. Enalta. Acho que Enalta a gente acertou, mirou nas estrelas e acertou na lua, né? Vamos voltar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A gente estava com esse pavio aqui, né? Com esse candle aqui. Eu comentei com vocês que a gente ia se segurar, tocar 1 ou 2 vezes lá para depois voltar, e a perspectiva de vir aqui nos 14,90, né? O ativo vem, volta, bate na média móvel de 200 períodos, sente pra caramba e fica abaixo de todas as outras 3 médias móveis, mas deu uma recuperada boa. E aí o que a gente faz com Enalta, né? Enalta, agora o recado vai para Ângelo. Ângelo me perguntou se ia se segurar, eu considerei que segurava assim, e no último domingo eu falei os 14,90 provável. Vamos ver os outros indicadores, né? Volume de venda na última semana foi predominante, é o de compra. IFR foi na zona de sobrecomprados em 50% de FIBO e deu uma recuperação. Vem cá, a tendência é vir cá, na zona, ou foi nos sobrevendidos, e veio nos sobrevendidos a tendência é voltar para os sobrecomprados, né? A tendência normal que se aconteça é isso. MACD historiograma, cara, sinal positivo, né? Sinal positivo. Então temos 2 sinais positivos. E o OBV veio de lado, rompeu pelo menos rompeu todos os
as resistências anteriores, né? Aparentemente, deixa eu ver. Não, não rompeu não. Mas rompeu a maioria delas, né? E tá abaixo. Mas rompeu a maioria delas, né? Já dá uma animada. Enfim, historiograma MSD positivo e FR no caminho de ir pro positivo, continuar indo pro positivo, e OBV ainda que tá meio duvidoso. Tá. Aqui a gente tem uns elementos um pouquinho negativos, né? Galera, como é que eu atuaria aqui? Tá? Alguém comprou no 50% de FIBO, pensa no seu stop. Né? Quem comprou mais embaixo, acho que vale a pena ser cauteloso e aguardar em alta fazer o quê? Ficar acima, aí eu ficaria acima desse aqui, ó. 13, não dá pra ver, 13,45, ficar acima dos 13,45, tá? Como é que ele vai se comportar aqui? Tendo essa resistência aqui como parâmetro, beleza? Segunda-feira, vamos aguardar, rompeu, ficou acima na segunda-feira, continua acreditando que Enalta vem cá, tá? Não, rompeu, voltou e ficou abaixo, liga o alerta, né? E um alerta quase que máximo, tá bom? Mas, num primeiro momento, onde é que eu visualizo Enalta voltando para a faixa dos 14,90, tá? Aqui pelo menos nos 14,78. Saindo de Enalta, vamos para JHSF. JHSF, eu vou fazer um negócio aqui com vocês que eu deveria ter levado em consideração, e aí me chamou a atenção foi quando eu vi o último vídeo, tá? O que é que me chamou a atenção? Foi a FIBO que eu tirei daqui. Bom, o que fez a FIBO? Vem, corrige até 38,2, perdeu um pouquinho, mas ficou acima e recupera e rompe 261,8. Rompeu o excepcional e ficou acima do excepcional, né? E aí eu comentei com vocês até a possibilidade de comprar a JHSF nesse momento, nessa faixa de preço. E foi por conta desse comentário que eu me preocupei. Por quê? Cara, a gente sabe que o ativo ele se move em ondas, né? Como se fossem as ondas da maré, tá? Tem uma maré de alta, tem a maré de baixa, né? Ele completa um movimento e aí vem um movimento geralmente de correção, tá? Então se ele completou o movimento de alta, vai vir a correção. Se ele completou o movimento de baixa, vai vir a correção e pode até reverter essa tendência, né? E o que eu quero chamar a atenção para vocês? Que a gente foi acima de 261,8, né? Aí tá batendo aqui na média móvel de 600 períodos, 610 períodos. Essa média móvel eu nem uso muito, né? Porque ela aparece pouco. Geralmente ela aparece pouco. E ela tá segurando o preço do ativo aqui, né? E tá segurando o preço do ativo em um momento que o ativo já fez o quê? Que o ativo já rompeu 261,8 de FIBO, né? Então, cara, isso é algo que chama a atenção da gente, né? Se já completou esse movimento de alta, nada mais natural que aconteça o quê? Uma correção desse movimento. E foi isso que eu não me toquei na semana passada. Peço até desculpas a vocês por essa falha, né? E aí o que é que eu vou fazer com vocês? Essa FIBO vai ser a mais antiga, tipo, nosso parâmetro de que completou o movimento, e vamos traçar uma de possibilidade de correção no movimento. É justamente nisso que eu falei na última semana. Não é mais. Ninguém é perfeito. Agora sim, a gente vai ver os outros indicadores para ver se isso é uma probabilidade de se acontecer ou não. De vir nos 4,70 e 4,44. E FR, a gente vê que ficou muito tempo aqui na zona sobrecomprados e começa a ir para onde? O mais natural, vir para a zona sobrevendidos. Historiograma. Ficou muito tempo na parte de cima, começa a se desenhar que quer uma correção. E OBV? OBV veio para baixo, né? Segurou embaixo, veio para cima e não, assim, não tem muita indicação de que vai haver uma correção ou não, né? Tá com cara de mais lateralização.
Mas outros indicadores nos dão essa perspectiva, que juntamente com a FIBO, nos dá também essa perspectiva de que o que pode acontecer com o ativo, corrigir. Beleza? Então, quem comprou cá embaixo, né? E tá com o ativo cá em cima, pensa no seu stop, cara. Média móvel de 17 períodos deu uma segurada aqui, mas pode ser que é bem provável que vai ter uma pequena correção. Né? É uma grande correção, penso que não, mas pelo menos nos próximos 15 dias vai ser essa pegada que, baixando os juros, deve dar uma animada na bolsa, e JHSF vai se beneficiar se os juros cair? Sim, senhor, porque ela vende, né? Ela vende imóveis. E com juros mais baixos fica mais atrativo para o consumidor comprar e financiar o seu imóvel. Tá? Então as construtoras, de uma maneira geral, devem se beneficiar bastante disso. Construtora, locadora de veículos e principalmente o varejo. Tá? Magazine Luiza, Via Varejo, lojas Renner e por aí vai. Deixa eu ver. Assim, uma observação. Locadores de veículos também? Sim, locadores de veículos também. Por quê? O que é que a locadora de veículo faz? Compra o veículo mais barato, com 1 ano, 2 anos de uso, vende o veículo e financia essa venda. Então faz parte da cadeia produtiva dela, de exploração dela. Tá? Bom, enfim. JHSF, mais nada que se fazer, vamos para 1000. 1000 foi o enigmático na semana passada que eu comentei com vocês do M, né? Mas aí o que é que 1000 faz? Bom, foram 2 coisas que eu comentei, né? Que eu acreditava que fosse ficar aqui na faixa de 267, ficou bastante, recuperou, mas o que eu tinha mais medo é essa formação desse topo duplo, de fazer um M, né? E tá com cara de que quer sim. Aí a gente vai ampliar esse círculozinho, né, para abranger isso aqui, tá? Porque lembre-se, não é matemática exata. E deu medo por quê? Vem, né? A nossa pretensão era o quê? Vim 261 pontou de FIBO. Aí 261 pontou de FIBO é o extraordinário, né? Não consegue ir lá. Desce com força, perde a média móvel de 17 períodos, perdeu, não conseguiu romper, ficou abaixo, vem na média móvel de 42, não segura, fica abaixo, mas segurou no suporte dos 2,44, né? Segurou aqui. Mas vamos ver os outros indicadores. Que legal. O volume veio muito forte, candle representa. Volume forte, candle já não representa tanto. Volume fraco e um candle mais forte. Parece, dá a entender o quê? Que a força vendedora tá ficando fraca. Tá perdendo, né? Os compradores, os vendedores estão diminuindo. Bom, mas enfim. Completou o M ainda? Não. O M, para completar, é mais embaixo, né, pessoal? Pelo menos vim aqui nos 2,26, né? Pelo menos vim nos 2,26. Mas vamos lá. IFR está em direção aos sobrevendidos ainda, tá? MACD dá aquela cara que não vai parar por agora, tá? OBV, por enquanto, né? Bom, dá a indicação de a continuidade de movimento de venda, né? Mas, assim, não tão forte em relação aos outros, tá? Então, por enquanto, 1000, aí eu pensaria que a gente vai perder os 2,44 e deve começar a parar o movimento nos 2,30, que é a média móvel de 200 períodos. Aí talvez faça um pavio semelhante a esse aqui, ó, desse dia aqui, ó, 27/6, tá? O pavio veio abaixo da média móvel de 17 períodos e depois ficou acima. Beleza? A perspectiva acho que seria essa. Talvez a gente faça um pavio para vir aqui nos 2,26 e ficar acima da média móvel de 200 períodos. Mas penso eu que a gente vai ter mais uma queda, talvez segunda e terça apenas, e aqui já deu uma segurada, tá bom? Saindo de 1000, vamos para Magazine Luiza. Magazine Luiza, quem está de fora continua de fora. Quem está dentro, no máximo, baixar preço médio. Eu tô dentro e é isso que eu tô fazendo. Tenho comprado, entrou fundos imobiliários na sexta, eu comprei Magazine Luiza exatamente no preço que fechou, R$ 2,95. Tá, comprei, mas foi pouca coisa.
né? Acho que nem deu para comprar em algumas contas deu para comprar um lote inteiro, em outras contas não. Mas enfim, comprei Magazine Luiza, baixei 1 centavo o preço médio aí. E tô naquela pegada de quê? De que a gente vai ter, Campos Neto vai confirmar aí essa baixa de pelo menos 0,25 ponto percentual e deverá dar um ânimo em Magalu, beleza? Magalu vem com volume que vem diminuindo, né? O, o volume de negociação vem diminuindo, tá? Diminuindo num momento de queda de preço é legal, porque fortalece aquela perspectiva que os vendedores estão exaurindo a sua força. IFR, estamos nos sobrevendidos já, né? Bastante há algum tempo, né? Mas estamos já abaixo da linha. E isso não se perdura por muito tempo, tá? A gente pode ver aqui pelo histórico. Ó, aqui perdurou um bocado. Mas assim, é daqui, né, uma perspectiva positiva, beleza? Bom, isso acaba sendo um fator positivo. A gente compra quando ninguém quer comprar e vende quando todo mundo quer comprar. E MACD, por enquanto na pegada de baixa, mas o historiograma vem meio que se segurando, assim como o OBV, tá? Então, dá para imaginar mais quedas no ativo? Dá, mas quedas muito pequenas. Quedas muito pequenas. Beleza? Então, por enquanto, aparentemente, os vendedores estão ficando mais fracos, tá? E possa ser que Magazine Luiza chegou no seu ponto, assim, de ideal de entrada, beleza? Dá pra gente traçar uma FIBA aqui? Eu acho que dá. Dá pra gente traçar uma FIBA aqui. Vou traçar uma FIBA mais otimista, para quem eventualmente pensar em ingressar no ativo. E a FIBA mais otimista é segurando aqui 2,91, tá? 2,90 e poucos. Voltar para 3,50, 3,69, 3,87. Beleza? Saindo de Magazine Luiza, vamos para Movida. E aí, Movida, cara, eu não lembro o que foi que eu falei no vídeo da semana anterior. De Movida em diante eu já tava cansado de assistir já. Mas eu acho que a minha pegada era de vir nos 12,23. Né? E eu tava confiante que isso fosse acontecer. Vim nos 12,23. E aí Movida não vem para cá. A nossa FIBA que a gente traçou, a pegada da correção era até aqui, nos 9,84, né? Então vamos ficar de olho nela. Chama atenção, pessoal. 38,2 da pernada. Rompeu, tentou ficar acima, não conseguiu. Tá? Dá pra gente até imaginar aqui, ó, um ombro, cabeça e ombro. Tá? Correção, aí a gente imagina correção até 9,10. Por que a gente faz? A gente traça a neckline, né? Traça a neckline, vê neckline aqui em cima. Bom, vê da cabeça até a neckline, a linha que se forma, né? E dela até para baixo a gente faz a projeção no preço mais embaixo. Então o preço mais baixo por enquanto está nos 9,84, tá? Mas isso aqui já, para mim, já liga um sinal de alerta. Volume foi venda constante aí na semana anterior, tá? Total de venda. IFR já chega próximo dos sobrevendidos, sinal positivo. MACD historiograma nessa pegada de mais quedas, OBV lateralizado. Então as mais quedas, a gente imagina vir aqui nos 10,1, que é a média móvel de 200 períodos, né? É mais forte, mas não é não dá para dizer que é o suporte que vai segurar o preço, porque todo suporte, toda resistência são feitos para serem vencidos, mas pode ser que segure o preço. Então a visão de Movida é de mais quedas, tá? Mais quedas. 9,84 é o normal. 9,10 é aqui o ordinário, o extraordinário. Então, entre esses dois aqui é o que comumente se ocorre, beleza? Então, Movida deu 1-0, não chegou lá nos 12,23, como eu pensei, estava confiante que fosse acontecer. Volta, e aí os suportes que nós temos, 200 períodos, e provável
e é provável que isso aconteça entre 9,84 e 9,10. Acompanhar os outros indicadores, porque os outros indicadores estão se aproximando dos sobrevendidos, o IFR, e MACD botando para baixo ainda, e OBV meio que lateralizado. Então, pense aí, movido, o que é que vocês vão fazer, tá? Quem comprou lá embaixo, pensa no seu stop gain, e se alguém comprou aqui por cima, pensa no seu stop loss. É isso aí que eu posso comentar com vocês. E se imaginando em repor ou aumentar a posição nessa faixa de preço aqui, tá? Movida, vamos para Petro. Petro, acho que é o ativo que tem menos o que se comentar, tá? Porque 31, 32 reais é o preço lá que eu sempre esqueço essa palavra. Emblemático. E aguardar a correção, galera, né? Não fazer nada com Petro, não. Deixa corrigir. Vejam que, legal, perdeu. Tentou segurar acima da média móvel de 17 períodos, não consegue se segurar. Perdeu. E é essa perda aqui, a gente imagina que é de 42. Pode segurar um pouquinho, mas a pegada mesmo é de aguardar a correção aqui nessa faixa de preço aqui, ó, entre 25,30 e 26,58, né? 25,30, penso eu que vale se comprar com bastante vontade. IFR ainda fazendo o seu ciclo, né, de correção. Vejam que MACD cai desesperadamente, historiograma quer dar uma segurada, mas a princípio não causa nenhum efeito no MACD. OBV meio de lado, sem muita perspectiva. Então, pessoa que é para ficar de fora de Petro, deve ter um choque na média móvel de 42 períodos, mas antes de completar o ciclo de correção, a gente fica de fora, beleza? Quem comprou put aí, que eu comentei com vocês de put, quando o preço estava cá em cima, é uma put mais longa, parabéns, já está ganhando uma grana, fico feliz por vocês. E se você comprou acompanhando o canal, bota nos comentários. Saindo de Petro, vamos para Pomo. Pomo. A gente já imaginou a correção de Pomo. Acho que tem que ficar alerta em Pomo também. Andou muito Pomo. Veja o que aconteceu com Pomo. De dezembro do ano passado, literalmente só fez subir, né? E subiu horrores. No momento, 155%, tá? Então, Pomo, ficar atento. A gente está fazendo uma correção até bem otimista, imaginando uma correção bem otimista, tá? Vamos ver os outros indicadores. Volume tem sido de compra aí majoritariamente. IFR tentou ir nos sobrevendidos com preço lá em cima, nem foi, tá querendo voltar para o sobrecomprado de novo. Historiograma faz um movimento de subida, né, juntamente com o MACD, e OBV tendência de alta. Poxa, dá até receio de ir contra. Né, meus queridos? Dá até receio de ir contra Pomo. Porque Pomo vem, aí perdeu a média móvel de 17 períodos, né? Chegou próximo de 42 e voltou e está acima da média móvel de 17 períodos. Mesmo dando medo de ir contra Pomo, eu quero dizer a vocês que fiquem atentos a Pomo, tá? Porque andou muito. Porque o Ibov está no momento de definição, e um momento muito grande assim, pensar numa correção é algo totalmente natural, tá? Mas se você comprou Pomo para longo prazo, fica tranquilo. Eu pensaria dessa maneira: tem um Pomo para longo prazo, então vou ficar tranquilo, não vou me antecipar, beleza? Não comprei Pomo para longo prazo, aí já fica, acho que vale a pena ligar o alerta, né? Já vale a pena ligar o alerta em Pomo. Beleza? Saindo de Pomo, vamos para Prio. Prio, pessoal bateu um ponto de fibra, sentiu um bocado, liga o alerta, tá? Liga o alerta, bateu o nosso primeiro alvo. Tem chance de ir pro segundo? Tem, mas é algo que não é, que pode acontecer, mas com menos chance de se acontecer. Então, liga o alerta. Quem vendeu o ponto de fibra, parabéns, fez uma grana legal, porque a indicação de compra foi aqui, ó, na média móvel de
200 períodos. Ganhou até o momento, se não, quem vendeu meu 1.8 de FIBO ganhou 26% em 23 dias, mais de 1% ao dia, cara. Fantástico, 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 fantástico. Beleza? Essa FIBO aqui mais antiga, a gente pode deletar, cumpriu totalmente sua finalidade. Né? Deixa eu ver. Totalmente não, ainda falta vir pelo menos nos 43,79. Mas está bem... tem essa possibilidade de ter cumprido a sua finalidade. Mas vou deixar aí. Vamos de compra forte, Divina também forte. O Candle representa, né, esses dois aumentos, acho que tranquilamente. E FR já faz um movimento de correção interessante. OBV aparentemente também. Agora vamos ver o MSD para a gente poder concluir a nossa análise. Tá? A média começa a se desenhar. Né? Começa a se desenhar. Bom, pessoal, o que eu pensaria aqui, considerando principalmente a MSD, tá? Que é o parâmetro que eu gosto mais de ter como atenção. Prio tem chance, mas eu considero pequenas, tá? Divinos 43,79 e lá se projetar com a correção do movimento, desse movimento todo aqui que aconteceu. Beleza? Atentos. Chances pequenas de 43,79. Quem não realizou, bota o seu stop. Pensa no seu stop, não muito longo, para não perder o financeiro, tá? Quem não realizou, faz isso. Quem realizou, aguarda tranquilamente. Fica de fora do ativo. E quem não entrou no ativo, não vai entrar agora, né? Beleza? Então aguarda aí, Prio. Tem uma pequena correção. E aí, por enquanto, eu não vou nem traçar a FIBO, tá? Dessa possível correção, porque a chance pequena, aí vamos botar de uns 30% a 35%, de onde nos 43,79. Beleza? Saindo de Prio, vamos para... Nossa, tem ativo pra caramba ainda. Vamos para Ryzen. Ryzen, a gente traçou a FIBO aqui de correção, veio a 50, se segurou, média móvel de 42 períodos. Volume, vendedor, mas não lá, vem crescendo o vendedor, né? Pelo menos vem crescendo, mas a gente vê que o candle não representa tanto assim o volume que foi. Né? Então chama atenção isso. IFR próximo dos sobrevendidos, tem ainda um pequeno espaço para andar. MACD e histograma ainda puxando o preço do ativo para baixo. OBV ainda numa tendênciazinha de alta. Pessoal, interpretação. Simples. Tá? Deve vir de novo aqui, tocar mais uma ou até duas vezes nos 50% de FIBO, vir até aqui nas 42 períodos, se segurar. E aqui se segurando, é provável que a gente comece a imaginar o quê? Voltar para os 4,72. Tá? Ryzen, sem muito o que comentar. Vamos para a Sanepar. Sanepar, 200 de FIBO, não alcançou, chegou muito perto e fica mais distante de ser alcançado nesse momento. Beleza? Dá para imaginar os 4,31, 4,41, penso eu que já fica mais difícil. Tá? Vamos ver os outros indicadores. Volume de venda tem sido forte, né? Às vezes representa ou não, está muito claro. IFR indo em direção aos sobrevendidos. MACD, histograma, puxando o preço do ativo para baixo. OBV nem tanto. Dá para imaginar o quê? Um movimento de dispersão aqui, uma correção mais devagar, mas deve acontecer essa correção. Tá? Não se iniciou totalmente, mas fiquem atentos, já começa a ficar abaixo da média móvel de 17 períodos. E aí a gente lembra que Sanepar é do mesmo ramo que a Copasa. Tá? Então, nada mais natural que a gente faça o quê? Ligue o alerta. Tá bom? O que você viu lá na Copasa de comentário, aproveita para cá também. Beleza? Saindo de Sanepar, vamos para a TRPL4. TRPL4 é o mesmo pensamento da semana passada, tá, pessoal? Quem pegou esse movimento de alta, fica atento, né? Pensa no seu stop e acompanha o ativo. Quem não entrou, não é o momento de entrar agora. É o momento de aguardar o quê? Pelo menos completar o ciclo da correção. Né? Nem que seja por vir para os 23. E a gente aí definir se vai entrar no ativo ou não. IFR está em direção aos sobrevendidos. MACD puxando o preço do ativo da baixa. Histograma nem tanto. MACD sim. OBV meio de lado. Tá?
Então, penso que vai ser a correção lenta, mas deve vir nesse momento daqui desde a semana passada para frente, tá bom? Saindo Terra Play 4, vamos para Vale. Vale, eu quero comentar aqui 2 dias, né? Voltando aos Candle 5, na análise do último vídeo, a gente estava nesse candle aqui, ó. Deixa eu trazer a seta. Desse candle desse dia aqui, tá? Dia 6/7, aqui já foi na segunda. Não, dia 7. Então a gente tava nesse candle aqui. Foi nesse candle? Foi nesse candle aqui, pronto. O que eu comentei com vocês, que o volume veio muito forte, o candle não representava tanto, né? E que a pegada é a gente ter mais quedas e ficar mais para baixo. Aí na segunda-feira, a gente vê um doji praticamente sendo feito, né? Deixa eu ver se foi um Grave Doji. 10/7, abertura e fechamento quase com o mesmo preço, com a centavos de diferença. Pelo preço de Vale dá para imaginar um doji. A gente vê um volume de venda forte, e o candle não representa esse volume de venda, faz até um doji mais embaixo. E na terça-feira vem um volume relativamente forte, um candle talvez um pouquinho mais exagerado em relação a esse volume, mais de compra. Galera, a gente vem aqui na sexta. A gente vai imaginar o quê? Mais quedas na segunda, pelo comportamento do candle, né? Aí vem na segunda, realmente veio queda em relação ao fechamento da sexta, veio. Mas veja o que acontece com o candle e com o volume. Não representa, literalmente. Aí no outro dia a gente vai imaginar o quê? Recuperação, né? Recuperação. E aí Vale vem, recupera, faz um movimento bonito, forte. Depois venda não tão forte, né? Mas o preço do ativo já lá em cima. Acaba não representando. A gente imagina que a força compradora vai se continuar, tá? E foi o que aconteceu, se continuou. E agora, nesse momento, é que a gente vai ligar o que? O alerta, né? Se alguém teve coragem de comprar por aqui, a gente vai ligar o alerta cá em cima. Porque ele não tá... Por vários motivos. Primeiro, vejam que Vale tem se mantido nesse caixote aqui, né? Até os 70, 76, há bastante tempo, né? 76, desce, vai, desce um pouquinho, volta para lá, desce, tenta se recuperar para voltar, desce, e agora tenta se recuperar mais uma vez para voltar. E o caminho mais natural que possa acontecer com Vale é descer, né? Positivo, tá em cima das médias móveis de 17,42 períodos. Pô, legal isso, legal. Chegou próximo do excepcional da queda, né? Eu particularmente estou imaginando um Vale mais barata do que se encontra, né? Mas chegou próximo. E aí a gente pensa, chegou aqui, não conseguiu, chegou próximo, não conseguiu vencer e tal, então já está se concluindo esse movimento todo de queda que aconteceu. Provável. IFR volta para próximo dos sobrecomprados. MACD ainda aponta que o preço do ativo quer ir para cima. OBV vem, segura, mas assim, tá mais com cara de que está se segurando do que de que vai seguir esse movimento de alta, tá? Então, atenção, MACD apontando para cima, IFR ainda tem espaço pequeno para subir, mas tem espaço para subir. E OBV de lado. Bom, pessoal, a gente já vê também que o volume aqui foi branco, né? O volume aqui, houve um equilíbrio entre compradores e vendedores. O ideal é que se formasse um doji aqui, não se formou. Os vendedores, o candle foi negativo. Bom, pessoal, o que eu penso aqui para Vale, tá? Vai se reverter a tendência agora. Não tá com cara que vai se reverter a tendência agora. Mas tá com cara relativamente que isso, no mínimo, está se aproximando, tá? Tem uma possibilidade de estar se aproximando essas sequências de quedas estarem se aproximando de chegar ao seu fim. Seria agora que eu compraria? Não, eu particularmente não compraria agora. Tanto que eu não vou nem traçar a fibra daqui de cima para cá para baixo, para imaginar uma retração do movimento. Não acho que é isso. Não tenho esse pensamento ainda que seja essa possibilidade. Posso até estar enganado.
Mas penso eu que Vale vai dar. Pode dar mais um upzinho? Pode. Para ficar onde? Dentro desse caixote aqui que eu vou desenhar para vocês. Tá? Vixe. Tá, não tem problema não. Tá? Então seria. A perspectiva de Vale seria essa daqui. Tá? Vim até 70,47 e voltar novamente para a parte de baixo. Beleza? Não imagino o Vale dando essa recuperação agora, embora esteja acima das médias móveis de 17,42 período, embora o MSD tenha apontado aí para cima ainda, mas a gente está se aproximando de onde? Do IFR, o OBV está de lado, e, bom, pode ser fé minha ou não, penso eu que Vale é ainda descer mais um pouquinho, tá? É ainda descer mais um pouquinho. Então, tá formando fundo aqui. Essa probabilidade é real, sim, essa probabilidade é real, mas eu daria, tipo assim, 50% de chance para estar se formando fundo, né? Seria essa pegada. Ainda não vejo o Vale se recuperando com força e com vontade, tá bom? Para mim, Vale aqui vai chegar no máximo uns R$ 70, 70 e pouco, e volta de novo para a parte de baixo, tá? E aí na parte de baixo a gente volta a fazer uma nova análise, né, para ver se a gente compra de vez ou se aguarda mais um pouco ainda, tá bom? Vale por enquanto eu ficaria de fora, no máximo se eu tivesse para ir baixando o preço médio, mas não numa perspectiva de que vai se reverter nesse momento, num curto prazo, para vir a patamares mais altos, tá bom? Saindo de Vale, vamos para Via. Via segue descendo ladeira, volume vendedor bastante forte, IFR sobrevendidos, histograma MSD, histograma apontando uma possível recuperação, MSD ainda para baixo, OBV, né? Bom, apontando para baixo, né? Se lateralizou aqui, mas vinha apontando para baixo. Então, Via, por enquanto, a pegada é um pouquinho pessimista, tá bom? E quem está de dentro já vale se pensar em baixar PM novamente, né, em vista do histórico recente. E quem está de fora, se quiser se posicionar devagarzinho também, pode se pensar nisso, tá bom? Saindo de Via, vamos para VEG, e aí VEG é o nosso último ativo. VEG, galera, o que está acontecendo com o VEG? Descendo, bateu 61,8 na semana passada, sentiu, deu uma recuperação, mas não vem nessa pegada ainda de que vai ter uma recuperação forte. Onde eu acredito que vai começar a se pensar em comprar a VEG é aqui, R$ 33,92, R$ 33,32, e melhor ainda se vir nos R$ 33,03, tá bom? Então VEG, eu aguardaria pelo menos perder 61,8 antes de se pensar em botar a VEG na carteira. Tem que perder aqui, perder e ficar aqui abaixo antes de se pensar em comprar, né? Se chegar aqui, já compra, se chegar aqui, já compra, se chegar mais embaixo, compra o resto. IFR está na zona sobrevendidos, né? Bom, isso aí, para quem quer entrar no ativo, é ruim porque dá a entender que quer se recuperar, né? MSD, por enquanto, aponta para baixo, histograma querendo dar uma segurada, e OBV, né, deu uma segurada, mas continua seguindo a sua tendência de queda, penso eu, tá bom? Então, VEG, por enquanto, ficar de fora. Pensar em comprar só depois que perdeu o 61,8. Acho que eu mantenho esse pensamento, tá? E ter paciência e aguardar para comprar um preço do ativo mais atrativo. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, né? Quem não é inscrito, se inscreva no canal e também ative as notificações para ficar ligado nas próximas publicações. Quem nos abandonou nessa semana e quem pensa em nos abandonar, pessoal, deixa o comentário, fala, cara, não gostei, dá esse feedback, né? Porque o objetivo é fazer análises cada vez melhores, tá bom? Aí eu sei que às vezes dá dúvida, e realmente dá dúvida, cara. Tem coisas que a gente tá muito na cara e fica fácil de se fazer.
tem coisas que não são tão transparentes, porque a gente analisa mais de um elemento, né? São várias variáveis, e a partir dessas variáveis a gente pensa no posicionamento do que pode acontecer. E não é 100%, né? A análise técnica não é 100%. Como análise fundamentalista não é 100%, né? E isso atrai a responsabilidade de tentar fazer um acerto melhor. E para quem acompanha, tem que olhar a análise do canal com uma segunda opinião, beleza? Não uma primeira opinião, ou para poder se decidir, tá? O que vocês veem assim, que está muito na cara, vale a pena, penso eu, né, que vale a pena se pensar em complementar o estudo para investir ou não. Mas se vocês veem que a análise está meio truncada, está meio duvidosa, é acompanhar o que vai acontecer com o ativo, mas sem o sofrimento de ter perdido a oportunidade ou não, beleza? No mais, galera, um forte abraço, uma boa semana e façam boas decisões nos seus investimentos. Até mais.